Podcasting. Podcasting? Podcasting? Podcasting. 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 Incluir! Este é o podcast do Incluir, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS. Acompanhe nossos programas e venha refletir conosco. O acesso a este podcast pode ser feito pelo site do Incluir, pelas plataformas de podcasts como Spotify e Google Podcast. Olá, a apresentação desse programa será feita por mim, Nauriele Scotto, estudante de jornalismo e bolsista do Incluir, e por Evelyn Gonçalves, estudante de história e também bolsista do Incluir. O tema desse primeiro episódio de 2023 é Cultura e Deficiência Museus. Nossas convidadas são Jennifer Cutti e Mariane Rocha. Jennifer Alves Cutti é professora da URGS, arquiteta e urbanista, mestre e doutora em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, especialista em Direitos Humanos pela PUC-RS, líder do Grupo de Pesquisa e Gestão de Acervos e Direitos Humanos, juntamente com o professor Henry Schrecker, do Instituto de Química da mesma universidade. É coordenadora pedagógica do Laboratório de Cultura Material e Conservação, CMC, da Fabico URGS, além da atuação em diversos grupos de pesquisa, comissões e outras iniciativas da sua área. Mariane Rotter é professora da URGS, licenciada e bacharel em Artes Visuais, mestre e doutoranda em Artes Visuais pela URGS. Coordena o projeto de extensão através da imagem, a fotografia na arte contemporânea. Tem atuação em outros projetos e ações na sua área, além de ser fotógrafa. Sejam bem-vindas, muito obrigada por terem topado estarem conosco. Para começar, contem um pouquinho sobre vocês e a relação, as experiências que têm com museus. Bom, então, obrigada pelo convite, né? Um prazer estar com vocês, um prazer estar com a Mariane. É uma pessoa que eu conheço mais de vista, mas que eu admiro muito o trabalho. Então, uma alegria. Né? Minha relação com museus vem do estudo do patrimônio, que foi tema desde o mestrado, doutorado, e também como professora do curso de museologia da URGS, né? Eu sou a decana do curso, e é um curso que está fazendo 15 anos, né? Então, toda uma relação de pesquisa em algumas áreas, tanto na pesquisa museológica, nos estudos de conservação. O estudo de acessibilidade também é bem caro, assim, para mim, né? Eu ganhei de presente, né? Foi uma oportunidade de encontro com o professor Eduardo Cardoso, atual vice-pró-reitor de extensão, que nós, de uma conversa, começamos uma pesquisa, acessibilidade em ambientes culturais, pensando quais são os mecanismos, as estratégias possíveis para tornar totalmente acessível a experiência em museus, também em performances e outras atividades ligadas à cultura. Então, para mim é bem caro esse tema, essa relação museu-acessibilidade, e eu estou muito feliz aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Agradeço também o convite, é uma honra estar participando desse encontro, de estar aqui com a Jennifer também, que também encontro de vez em quando em algum momento social, né, no museu e na arte e na cultura. E a minha relação com esse espaço museológico, museu, sala de arte, ele se dá a partir do momento que eu decido cursar artes visuais, né, então como estudante de artes visuais, frequentadora de exposições, depois me envolvendo com a Bienal do Mercosul. Visitei desde a primeira, mas a partir da quarta comecei a trabalhar como mediadora, depois entrei na produção da Bienal e nunca mais deixei de frequentar esses lugares, esses espaços da arte, né? E concluindo e conseguindo iniciar nesse campo como artista, né, também como produtora de objetos e imagens que são dispostos, exibidos nesses lugares. Então, essa é a minha relação. E hoje em dia, como professora, claro, também levando os meus próprios alunos para visitar exposições e outras coisas mais. E como vocês entendem a acessibilidade nos museus? Bom, então vou falar um pouquinho assim da experiência a partir da pesquisa, né, um relato. A gente começou em 2010 essa pesquisa na URGS, Acessibilidade em Ambientes Culturais, e a nossa proposta era conhecer os mecanismos de tecnologia assistiva
e dispor no maior número de espaços e de experiências da URGS, né? Então, o professor Eduardo e eu, nós nos dedicamos bastante a audiodescrição, né, outros recursos ligados a pessoas com deficiência visual. E também, sobretudo, assim, desenvolver uma ética, né, em relação às pessoas, né? Pensar que se os ambientes estão acessibilizados, têm os recursos, as pessoas têm autonomia, têm segurança e vão usufruir, vão comentar. Então, a gente não vai ter aquela diferença, né, aquela barreira física ou aquela barreira da falta de informação. Então, a nossa preocupação é muito ética de abrir o debate na universidade, né? Isso que a gente produziu, daí, a partir dessa pesquisa, 4 livros totalmente gratuitos, distribuídos, seminários nacionais. O professor Eduardo organizou também uma rede brasileira de estudos de acessibilidade em museus, né? Então, é muito mérito dele, assim, de colegas de outras universidades, sempre nessa perspectiva dos direitos humanos, que é uma área que eu trabalho. Assim, eu venho me dedicando a outros estudos em direitos humanos mais recentemente, mas sem perder de vista, né, o estudo também técnico e a possibilidade, assim, com um mínimo recurso, né, muitas vezes a gente não tem grandes recursos, mas recursos financeiros, mas com o máximo de esforço e disponibilidade das pessoas para vencer as barreiras atitudinais, né? São as barreiras de, bom, eu tenho uma pessoa surda, como é que eu me comunico? Se eu não sei como me comunicar, eu me disponho a saber quais são as demandas, as necessidades dessas pessoas, né? Então, acho que é passar isso como um cotidiano para os alunos, né? Então, é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando. O que eu posso falar melhor é em relação à minha própria experiência, né? Eu sou uma pessoa de 1,30 m, sou uma pessoa pequena, né? Sou uma artista visual e sou uma professora. Claro que eu, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com mediação, sendo formada pela Bienal do Mercosul e depois encaminhando a licenciatura e sendo professora, a gente fica cada vez mais atento, porque a gente fica responsável por mais pessoas, né, grupos maiores que envolvem crianças e algumas com algumas necessidades, né? Mas eu acho que a Jennifer é mais especialista nesse assunto e eu vou falar mais do que me toca mais, né? Então, por eu ter essa altura abaixo de uma grande parcela da população, né? A partir desse meu olhar diferente, nessa altura específica, eu comecei a produzir um trabalho em fotografia, que virou o meu TCC, que teve continuidade no mestrado e no doutorado. E entre essas imagens que eu produzo, sobre esse meu olhar a 1,30 m, na hora de expor essas imagens, né, de decidir como ampliá-las, de que tamanho e como colocá-las nas paredes do museu e da galeria, justamente por elas terem sido captadas com uma altura diferente do comum, eu coloco elas em relação ao mais próximo do real, na altura mais próxima do real, ao invés de descobrir qual é a média que se usa para colocar obras bidimensionais na parede, né, a estatura média do brasileiro, sei lá, cada espaço tem a sua regra. Eu criei a minha própria regra, né, eu adoro criar regras para depois, às vezes, dar uma modificada, mas eu adoro criar regras e protocolos. Então, esse foi o meu protocolo. Além de fotografar na altura do horizonte dos meus olhos, naquele momento, fotografando com câmera analógica, filme, em que se colocava, de fato, o olho no visor para poder se enxergar o que estava fotografando, diferente de hoje em dia, com celular, que tu tem a tela que mostra tudo ali. Então, eu tive esse embate na hora de imprimir, de escolher o tamanho da impressão e também aonde colocar essa imagem emoldurada na parede, né? Então, isso, né, essa apresentação desse trabalho, dessa série fotográfica que eu fiz lá em 2002, ela cria, né, com essa altura fora do padrão, entre muitas aspas, ela cria um desconforto, um estranhamento, né? O que essas imagens estavam tão baixas, né? Estavam colocadas tão baixas na parede. A pessoa alta tinha que abaixar o pescoço, o que não é comum, né? Alta eu falo para mim porque é a partir da minha altura que eu falo. Então, essa é a minha relação. E a partir daí também, né, claro, esse trabalho, eu produzi ele e eu
com ele ainda, né, posso conversar infinitamente muitas coisas com ele, com muitas pessoas que ainda não viram e chamar atenção para questões que a partir dele se abrem, né? Mas eu também, enquanto pessoa, também começo a me dar conta de outras coisas de acessibilidade que para mim são fáceis e para outras pessoas são difíceis, né? Então é por aí que eu tenho a minha experiência em relação à acessibilidade e museu. Além dessa, muito bom esse exemplo, inclusive, que tu trouxe, Mariane, a gente também queria saber, assim, serviços e recursos que podem ser oferecidos com o objetivo de tornar uma exposição e o próprio ambiente de museu acessível. Além das fotos, né, que tu comentou, na tua altura, no teu campo de visão, quais outros exemplos vocês já viram aí na caminhada de vocês? A partir daí tudo, né? Por exemplo, um balcão onde tem um livro de assinaturas, né? O que eu sempre digo assim, a pessoa alta ela sempre pode se abaixar. A pessoa pequena dificilmente vai conseguir. Às vezes tem obras tridimensionais em que são colocadas em prateleirinhas, né? Eu falo assim, não é por mim, é pelas crianças, é pelos cadeirantes e pelas pessoas de baixa estatura, né? Então eu sempre penso que a partir do momento que um alto, né, enxerga, ele pode se abaixar um pouquinho, mas a pessoa baixinha, cadeirante, com alguma questão naquele momento, de repente quebrou a perna, está de cadeira de rodas, é uma grávida que não pode caminhar porque está numa gestação mais difícil, né, a partir desse momento que os educativos dos museus são cada vez mais fortalecidos, o que tem de crianças visitando esses espaços. As crianças vão enxergar essa fotografia, essa escultura, né? Eu falo de arte, mas os museus são para tudo, né? Então, é por aí que eu falo, né? O espaço, por exemplo, pensando, né, o Margs, o nosso Museu de Arte do Rio Grande do Sul, ele tem uma escadaria linda, com tapete vermelho, mas ele também já tem lá uma entrada de serviço, uma entrada lateral para quem não pode subir todo aquele monte de escada, né? Então são essas pequenas coisas, né, que graças já estão sendo incluídas e melhoradas, né, e aperfeiçoadas e pensadas, mas é colocar-se na posição do outro. Isso é complicado, mas é necessário, é urgente, né? Nossa, a Mariane destacou aspectos bem centrais, assim. Pensar que não existe o homem médio, né, o ser humano médio, existem pessoas, né, pequenas, as crianças, os idosos com as suas dificuldades. Eu acho que o acesso lateral ou assim, na parte dos fundos ainda assim, de certa maneira não é o ideal, né? A gente consegue resolver o mesmo acesso com uma boa rampa suave. A gente fez isso na Faculdade de Arquitetura da URGS para acolher um seminário nacional. Então, com pessoas com deficiência, a gente fez uma rampa que é móvel, né? Desenvolvemos isso lá em 2010, 2011. Então, tem soluções, né? Eu sou arquiteta, também posso ajudar a pensar. E tem soluções também, se a gente for pensar daí outras deficiências, né? Em museus, as maquetes táteis, né? Vencer essa barreira do tocar, né? Eu dou aula de conservação, o tocar, em princípio, é possível. Tem galerias táteis, né, que trazem essa experiência, que é possível discutir texturas e formas, enfim, a partir dessa experiência tátil. A experiência de áudio também, né, e conseguir ter pelo menos uma pessoa que tem algum domínio de Libras para acolher, né, uma pessoa que chega ali surda, quer dialogar e que tem a sua cultura, né? Eu acho que o acolhimento, assim, é a igualdade na diferença, né? E esse é um princípio, sempre que eu digo, é um princípio ético, né? A gente tem que ver as pessoas no que elas estão nos trazendo e sem nenhum tipo de discriminação, de preconceito, né? E o museu é um espaço aberto, o museu é um espaço de produção de conhecimento, né? Então tem muitas possibilidades de produzir conhecimento, usar a criatividade que a gente usa às vezes para transformar um espaço, né, numa percepção assim diferente, com recursos, e muitas vezes a gente, por exemplo, se a gente colocar alguns painéis suspensos, que pode ficar interessante, uma pessoa cega vai passar por ali, vai esbarrar, né, e pode, enfim, se acidentar. Então, faz uma sinalização tátil, né, no piso, coloca outras informações, de maneira que a pessoa faça a sua fruição de forma autônoma e que, quando queira debater, a gente está ali disponível para debater, para provocar outras questões, né. De novo, né, o atitudinal é a grande barreira que a gente tem
E no curso de museologia a gente tem essa alegria, assim, nossa equipe não é grande na URGS, né? Nós somos poucos professores, mais mulheres, 8 mulheres e um prof. E a gente sempre tenta trabalhar em aula, né, esse princípio, assim, então, de uma forma bem transversal nas disciplinas, né, a diferença. Então, temos uma museologia social bem avançada no Brasil e aqui na URGS, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que essa perspectiva dos recursos é, de novo, usar a criatividade a favor do ser humano, né, possibilitando aí trocas que são sensacionais, né. Eu sempre brinco assim, né, estou falando demais, mas eu tenho um amigo que é cadeirante, que ele movimenta pouquíssimos, né, músculos, enfim, mas é uma pessoa genial, assim, quando eu converso eu esqueço, às vezes eu saio para, até esqueci que tinha um degrau ali brincando, né, porque é uma pessoa, né, um amigo, uma pessoa que eu consigo ter trocas. Então é vencer mesmo essas barreiras da diferença, né, e trabalhar nessa perspectiva ética de recursos enfim, usar, né, tudo que a gente tem à disposição para que as pessoas se sintam bem, né? Sim, nossa, muito importante mesmo a gente olhar para esses detalhes, né? Tu trouxe agora, Jennifer, sobre a forma como vocês, como formadora, né, de museólogos e artistas visuais, esses pontos que vocês remetem para eles estarem sempre pensando, né? Além desse que tu disse, assim, quais o que se destaca, né, de fundamental para esses profissionais no quesito acessibilidade e inclusão que vocês gostam de repassar, assim, para as pessoas que trabalham com vocês, estudam com vocês, enfim. Os nossos museólogos, a gente tem essa alegria, assim, no início do curso eram pessoas de formação, outra formação, até pessoas aposentadas, e agora a gente tem uma alegria de ter uma juventude, assim, né, 18, 19 anos, super disposta, super criativa, nesse tempo também da internet, né, e como é possível usar os recursos, né, virtuais também para acessibilizar, como é possível conceber, né, pensar desde o início uma curadoria totalmente acessível, né, contemplar as pessoas, né, não é fazer uma adaptação, é contemplar desde o princípio tudo que a gente propõe, documentação, pesquisa museológica, todo o âmbito expográfico, né, o nosso curso trabalha super bem, então a gente tem pesquisas de ponta em conservação e documentação, mas também temos, né, excelente trabalho aí desenvolvido na área de exposições, de curadoria. Então, é desde o início, né? É uma questão que está... Se isso é colocado no cotidiano e se isso é colocado para as crianças também desde o início, não tem... A discriminação, o preconceito vai sendo superado, ele não vem, ele não tem espaço, não dá espaço para isso, né? É abrir para enxergar as pessoas, né? Ver também, enfim, outras diferenças, né? Os estrangeiros, né? Enfim, as pessoas refugiadas, né, as pessoas trans, entender que todo mundo tem espaço, né? E o museu é o espaço por excelência para isso, né? Para o acolhimento da diversidade. Realmente, eu como pessoa com deficiência física também adoro o museu, eu me sinto muito confortável lá. É um espaço muito bom para adquirir conhecimento, né? Não só para lazer. Mariana e Jennifer, para finalizar então, o que a gente não perguntou e vocês gostariam de acrescentar? Ou alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para o nosso público? Eu acho que, fazendo um gancho com o que a Jennifer acabou de falar, né, isso, na educação, na escola também, né, assim como no museu, é estar aberto, atento para as diferenças, estar de portas abertas, e nessa convivência, né, nesses múltiplos olhares e culturas, conviver junto cada vez, né, é natural a criança não ter, a criança é curiosa por natureza, mas ela não tem preconceitos, ela tem curiosidade, quem coloca os preconceitos são os adultos, né, então, conviver, estar, frequentar, principalmente frequentar, muita gente ouve, né, não vou lá porque eu não entendo nada, como assim tu não entende nada? Alguma coisa tu vai curtir, ou vai criticar, ou vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa frequentação de público, né, e há também uma cobrança desse público por acessibilidade, por espaço, por querer estar ali, né? Eu voltando ao exemplo do Margs, né, que é um lugar institucional que existe já há muito tempo e que não
e que a gente não pode fazer muita reforma nele, mas a partir do momento que se criam novos espaços, novos locais, e que já do início já é pensado nisso, né, nessa acessibilidade desde o início, desde a rampa de acesso a pessoas que vão receber, que vão acolher, que vão ter, né, mediadores ou funcionários que saibam Libras, né, que consigam fazer uma mediação legal com um público que não enxerga, né? Então é por aí. E tá atento, está aberto, né, e acolher e aceitar, é por aí o que eu tenho a dizer. Eu vou pegar esse gancho. Tem uma definição assim de algo que eu venho estudando, que é a teoria crítica dos direitos humanos, que sinaliza assim: direitos humanos significa dar acessos, assegurar acessos. Claro que a acessibilidade é um outro conceito, mas as pessoas precisam conseguir acessar a informação, conseguir se comunicar, né? Então, pensar o ser humano na sua complexidade, nas suas demandas, mas, acima de tudo, nas suas potencialidades, né? Pensar que as pessoas com deficiência têm muito a contribuir, né? Com a sua forma de perceber, como a gente aprende, né? Com qualquer tipo de deficiência, pessoa cega, por exemplo, acho incrível como percebem um espaço, né? Pelo som da boca. É incrível aqueles eventos que acontecem em São Paulo, que as pessoas surdas estão dançando, né, naquele som, na vibração. Então, tem muito para aprender e estar aberto para isso, né? Então, essa eu acho que é a nossa, assim, o nosso recado no curso de museologia, né? E nós temos uma equipe super boa, né? Colegas muito parceiros e de outros cursos também. Então, trabalhar nessa perspectiva de assegurar que as pessoas, né, tenham acesso e tenham, sobretudo, acessibilidade com autonomia e com segurança. E para a gente fechar, então, eu queria saber onde que as pessoas conseguem achar vocês, LinkedIn, redes sociais. Contem para a gente, por favor. Então, eu sou Mariane Rotter, professora de artes da UERGS e artista visual, né? Eu tenho um Instagram do meu trabalho pessoal, que é meu.vista, @meu.vista. E o meu trabalho atualmente também pode ser visto e adquirido na Galeria Ocre, em Porto Alegre. Adorei, vou lá visitar. Bom, eu sou professora na museologia, o meu e-mail está disponível no site da Fabico, tá? Dá para acessar facilmente, né? Eu coordeno esse grupo de pesquisa e gestão de acervos de direitos humanos, né? Sempre pensando a perspectiva de como trabalhar os acervos, né? Considerando a diversidade, as pessoas, né? Priorizar o ser humano, as questões humanas. E estou à disposição para dialogar. Eu tenho até o Instagram, eu fui procurar aqui. O meu nome é Jennifer com 2 Fs e meu sobrenome Cuti, tudo juntinho assim. E tem o GAD URGS, né, que é o grupo de pesquisa GADH, também, que é possível a gente conversar, estou sempre à disposição. Jennifer e Mariane, foi uma satisfação contar com as presenças de vocês. Muito obrigada pela nossa conversa. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Então, encerramos esse episódio do Podcastim, o podcast do Incluir. Este programa teve roteiro de Daisy Schneider e Naurelia Scotto, a apresentação de Evelyn Gonçalves e Naurelia Scotto, edição Lívia Loss, narração de Daisy Schneider, legendagem Yasmin Neckel, identidade visual Evelyn Gonçalves, apoio Vota Silva, coordenação a Adriana Lioli.